Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje vai dar sequência no nosso projeto de gestão financeira pessoal com VBA. Então na aula passada a gente concluiu mais uma etapa importante aqui do nosso projeto, Então recapitulando, a gente já terminou a parte de contas bancárias, a gente já terminou a parte de receitas, a gente terminou a parte de despesas também, Então a gente já consegue fazer cadastro, filtro, exclusão, tudo que precisa ser feito ali dentro dessas campos. Movimentação entre contas, se você lembra um pouco mais para trás, a gente já tinha feito essa janela anteriormente, Então, porque ela tem uma janela um pouco mais simples, Então, daqui está faltando agora a gente fazer a janela de resumo e a janela de aplicações financeiras, Então, o próximo passo é justamente aplicações financeiras para a gente poder fazer aqui todo o nosso projeto, Então, agora fazendo com que a pessoa tenha a possibilidade de gerar suas aplicações financeiras e visualizar esses dados, Então, percebe que cada pedaço, E agora uma dica que eu vou deixar aqui, galera. Esse projeto, ele tem uma estrutura bastante diferente do que a gente faz em outros projetos até aqui do canal. Se você já viu outros projetos do canal, e está vendo esse, com certeza você está percebendo que esse projeto é muito mais completo que todos os outros, muito maior, e por isso ele tem até um volume maior de aulas aqui, esse daqui e o de gestão de mão de obras que a gente está fazendo aqui em paralelo. O que acontece, pessoal? Aqui a gente está deixando passar algumas dicas, Ou seja, deixando escapar, na verdade, algumas dicas que a gente normalmente só traz lá na nossa mentoria, E agora eu vou passar uma aqui que é importante para vocês, tudo bem? Olha quanta coisa tem dentro desse projeto, Então a gente fez aqui uma janela de início, a gente fez aqui o meu dinheiro, a gente está fazendo aqui separado guia por guia, a gente está fazendo aqui a parte de contas bancárias, a gente já fez, a gente vai fazer aqui o Fale Conosco, vai fazer aqui um relatório. Todas essas informações que você está fazendo, galera, isso funciona, se você fizer modular, Então separado por módulos, tudo que a gente está fazendo aqui, qualquer projeto funciona, Por quê? Percebe que a gente está fazendo um projetão, só que a gente está quebrando esse projetão em partes menores, testando e validando cada uma dessas partes menores. Isso facilita a sua vida, Então, um erro muito grande que eu vejo, principalmente com alunos, que estão ali empolgados, é que às vezes o aluno ele quer fazer um projeto da NASA, um projeto muito grande. Eu não sou nada contra isso. Pode ver que esse projeto aqui já é um pouco grande, a gente tem projetos maiores, inclusive, com alguns clientes. Mas o aluno ele não sabe muito bem por onde começar. Então a grande dica aqui, e essa é uma dica lá da mentoria, é quebra o projeto em partes menores, ok? E transforma isso em módulos. Por quê? Imagina o seguinte, agora eu estou falando com você que quer faturar dinheiro com planilhas, Então foca nessa dica, essa dica é importante. Imagina o seguinte, imagina que você vendeu um projeto de, sei lá, que serve para advocacias, Então uma coisa que a gente até tem alguns clientes aqui que fazem projetos com a gente para isso. O pessoal que faz lá a avaliação de créditos, Então a pessoa financiou lá um carro, financiou uma casa, pegou dinheiro emprestado e aí eles vão atrás de um advogado para ver se aquelas parcelas, se os juros lá estão coerentes ou não, e aí o advogado vai fazer o trabalho dele com relação a ir atrás dos direitos dessa pessoa. Um exemplo, ok? Um cenário, Então você fez lá uma mecânica que funcionou para um escritório, por exemplo. Essa mecânica que funcionou para um escritório, se você parar para prestar atenção, ela provavelmente também funciona para outros escritórios que fazem o mesmo tipo de serviço. Faz sentido? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você monta alguma coisa que seja genérica, essa planilha que vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo, ela é genérica. Percebe que ela não tem ali uma cara de nenhuma empresa, ela não tem, diferente daquela que a gente está fazendo lá de gestão de mão de obra, Essa daqui não tem nada disso, ela é totalmente genérica, meio que funciona para todo mundo, tem umas cores ali mais claras, que costuma agradar mais as pessoas, enfim, coisas do tipo. Então imagina que a maioria dos meus clientes, por exemplo, eles querem comprar receitas, resumo e despesas aqui na guia do meu dinheiro, mas elas não estão interessadas em movimentação entre contas e aplicações financeiras pelo menos. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode lançar um módulo, uma versão do seu projeto que tenha tudo, porém que você esconda aquilo que a pessoa ainda não comprou. Então você pode lançar essas opções, ele pode ter aqui o botão
Isso eu gosto de fazer e não é por preguiça, não é para a pessoa ver. Nossa, olha, existe um recurso de movimentação entre contas. Olha, existe um recurso de aplicações financeiras. Por que que eu faço isso? Porque quando a pessoa vier aqui, ela vai clicar e aí ela vai olhar e falar, opa, vai piscar uma mensagem para a pessoa, olha, você ainda não comprou essa opção, você ainda não comprou esse recurso. Né? Então tem muitos fabricantes de software que fazem isso. Então você pode fazer isso também nos seus projetos. Isso faz com que você tenha um único projeto que atende tanto aquela empresa ou aquele tipo de cliente que quer trabalhar um pouco mais básico, quanto aquela pessoa que quer ir além, que quer ter mais módulos funcionando nos seus projetos. Faz sentido isso? Isso funciona, como eu disse, para escritórios, advocacia, contabilidade. Isso funciona para empresas, né, ali de um setor específico. Se você conseguir setorizar, é melhor. Tá? Por exemplo, fluxo de caixa empresarial. Toda empresa precisa fazer fluxo de caixa, mas não vende tão bem, olha a dica, não vende tão bem quanto fluxo de caixa para academias de artes marciais. Olha que específico, né? Então isso você já faz um layout que tem a ver com academias de artes marciais, coisas do tipo, e você deixa ali tudo muito fácil para essas pessoas. Aí talvez você pegue esse mesmo projeto, muda algumas coisas, muda ali o cenário do projeto, mas as mecânicas talvez sejam até as mesmas, tudo bem? Então vamos mudar, obviamente, tudo aquilo que precisa ser mudado, ok? Não estou falando de fazer qualquer coisa, estou falando de fazer personalizado ou uma versão personalizada para aquele nicho, ok? Agora eu vou fazer para academias em geral. Então, para academias que trabalham ali com musculação, ou vou fazer um voltado para pilates, por exemplo, e yoga. E percebeu? Então, eu estou focando ali nessa área agora de academias. Olha quanta coisa eu posso fazer tendo um único projeto como base. Entenderam? Então, quando você trabalha de forma modular, como a gente está trabalhando com esse projeto aqui, ok? E com também o projeto lá de gestão de mão de obras, tá? Você vai entender que você pode faturar mais dinheiro porque você gera o desejo na pessoa. Ah, Lucas, mas a pessoa não vai querer. A pessoa, por exemplo, se ela falou que ela quer só resumo, receitas e despesas, ela nunca vai querer movimentação entre contas e aplicação financeira. É aí que você se engana. É muito, muito, muito comum que você compre alguma coisa, você comece a utilizar ali naquele pacote básico, por exemplo, e depois você acaba aderindo a um pacote premium com mais coisas. Isso acontece com softwares, isso acontece com streamers, isso acontece com um monte de coisas que a gente tem hoje em dia, produtos e serviços. Tá? Então é muito comum que as pessoas elas tenham isso, e principalmente quando você trabalha tendo negócios. Por exemplo, teve um aluno meu recentemente que ele me mostrou um projeto que ele fez, eu achei super legal, seguindo essa dica, e ele fez uma gestão para padarias, né? Ele manja lá de pão, não sei o que, ele tem uma padaria dele, inclusive, que é aqui da mesma cidade que eu, inclusive, e ele é uma padaria bem reconhecida. E aí o que ele faz, né? Ele montou um sistema para a empresa dele. Aí depois ele tirou o logo, tirou ali a parte que caracterizava a empresa dele, transformou uma coisa genérica, e ele começou a vender. E ele fez justamente isso. E aí o feedback que ele passa é qual? Poxa, é verdade, as pessoas vêm, elas compram fluxo de caixa, elas compram gestão de estoque no primeiro momento. Só que depois elas querem adicionar os outros módulos, porque gestão de fornecedores, não sei o que e tudo mais, que a gente foi criando porque as pessoas acabam percebendo que esses módulos são importantes. Tá? Então, foca nessa estratégia de vender de forma modular, de construir o projeto de forma modular. Isso é bom para você como programador, porque o programa fica mais fácil e mais coerente, e é bom para você também como vendedor, porque você vai ter a oportunidade de vender e deixar sempre ali um gostinho de quero mais do seu cliente, tá? Principalmente se você fez um projeto que é interessante, que atende as necessidades que aquele cliente tinha, provavelmente ele vai querer comprar mais de você. Tudo bem? Então, eu sei que isso aqui foi um apêndice com relação ao VBA, mas eu senti que deveria falar isso. Como disse, isso é coisa que a gente trata muito forte lá na mentoria.
mas eu queria trazer isso aqui porque é uma oportunidade, é isso que a gente está fazendo aqui, não queria deixar isso passar em branco, tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer aqui com relação à aplicação financeira? Galera, mesmo fluxo que a gente fez com os outros itens. Então percebe que aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem uma lista onde eu vou visualizar as informações, eu tenho uma guia de cadastro e eu tenho uma guia de filtros. É isso que a gente vai fazer também aqui nas aplicações financeiras, tá? Então, para que eu possa entender por onde começar, eu preciso pensar quais são as informações que eu quero que essa pessoa possa guardar dentro dessa aba, tá? Então eu vou guardar o seguinte, vou fechar aqui, vou lá para o Excel. Estou aqui no Excel, vou criar uma nova aba, tá? Então eu criei uma nova aba, vou jogar ela aqui no fundo. Essa nova aba eu vou chamar aqui de aplicações, tá? E aí é aqui que eu vou cadastrar essas minhas aplicações financeiras, tudo bem? Aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, né? Já vou dar um nome para essa minha planilha. Então eu vim aqui no F4, PL, aplicações, né? Lembrando, eu não gosto de usar nem o cedilha nem o tio ali, tá bom? E eu vou lá para o Excel e eu vou pegar agora então quais são as informações que eu quero guardar com relação a isso. Vamos pensar o seguinte. Isso é muito parecido com o que a gente fez com contas bancárias. Muito parecido. Tá? Então eu vou usar uma estrutura bastante parecida também. Tá? Então o primeiro passo eu preciso de um código, preciso do nome ali da minha aplicação. Eu também preciso de um propósito dessa aplicação financeira, né? Eu não sou nenhum especialista aqui em aplicação financeira, mas faz mais sentido você juntar o seu dinheiro, acumular o seu dinheiro quando você tem um propósito para isso. Então é legal que a pessoa possa pôr isso em algum lugar. E eu vou colocar também uma categoria de aplicação financeira, um tipo, tá? Que vai ser, por exemplo, renda fixa. E aí vai estar lá CDB, CDB XYZ, por exemplo, tá? Então eu vou pegar essas informações, vou copiar e vou trazer aqui para aplicações só para já trazer com formatação e tudo mais, tá? Então já veio para cá, vou ter um código da aplicação, vou ter lá o nome da aplicação. Eu vou colocar aqui agora descrição da aplicação, ok? Propósito vai manter, agência não é mais agência, né? Então agora vai ser tipo de aplicação. E aí a pessoa vai poder criar os tipos dela de aplicação também, tá? Tanto tipo quanto categorias, ok? Depois, e aqui a gente vai aprender, aproveitar para aprender uma coisa legal, que é a caixa de combinação inteligente, digamos assim, né? Uma caixa de combinação que muda as opções de acordo com os dados que você tem. Isso fica muito legal na prática aí para você, tá? E por último, né, eu vou colocar ali então uma categoria. Aplicação. Vamos deixar só a categoria já é o suficiente. Beleza, para não ficar muito grande. Beleza. Categoria, o que faltou aqui, né? Faltou o valor aplicado. Eu vou deixar aqui também, olha, um valor. Vou até mudar, né? Valor aplicado é legal. Não. Valor investido. As pessoas costumam entender melhor. Depois eu vou deixar aqui como valor atual. Lucro. Lucro relacionado. O que é esse lucro relacionado? Imagina, sei lá, que eu, por exemplo, tá? Como eu disse, não sou nenhum especialista em gestão financeira, aplicações, nada do tipo, mas eu gosto muito das FIIs, tá? Então, o que acontece? Estou tomando aqui a FII como exemplo, tá? Me perdoa qualquer bobagem que eu falar, quem entende mais do que eu sobre isso. Como eu disse, não sou especialista nisso, só gosto de ganhar um dinheirinho com ali os meus aluguéis das FIIs, tá? Mas o que acontece? Quando eu penso numa FII, né, então eu estou analisando ali um papel que eu tenho, alguma coisa do tipo, o que eu gosto de enxergar? Eu gosto de enxergar o seguinte, olha, até agora, né, no total, eu apliquei tanto de dinheiro. Né, então, sei lá, apliquei R$1.500, por exemplo, de dinheiro. Tá? Eu vou até aproveitar para já deixar isso aqui no formato de dinheiro. Tá? Beleza. Só que hoje eu tive valorização desse meu capital, por exemplo. Então o papel vale mais do que valia antes. Tá? Então o que vai acontecer? Eu vou dizer aqui que agora está valendo, sei lá, R$1.589. Então eu ganhei R$89 ali durante o período que eu estou com aquele dinheiro aplicado só por valorização do papel, por exemplo. Tá? Só que durante esse período, eu também recebi juros, né, e eu recebi dividendos. Então, esse dinheiro, eu quero também apontar ele de alguma forma. Tá? Então, eu vou ter uma
região para poder fazer isso, tá? Então isso seria ali esse lucro relacionado, tá? Então qual o lucro que eu tive ali em cima daquele papel, tá? Então, por exemplo, eu tive, sei lá, R$1.500, eu tive, sei lá, R$20 ali de lucro, por exemplo, tá? E aí, feito isso, né, considerando isso, agora eu vou calcular o que eu chamo aqui de lucro total. Tá? É uma coisa que pelo menos eu gosto bastante de ver. Se você tem uma visão diferente, deixa aqui embaixo para a gente poder conversar. Como eu disse, não sou especialista e gostaria muito de entender também como vocês olham essa questão, tá? Mas enfim, o que seria esse meu lucro total? Seria justamente o 1.589 menos, né, o 1.500, que é o ganho de capital que eu tive, né, então, ou seja, valorização do meu dinheiro, digamos assim, e eu tive aqui, além disso, né, eu até vou fazer aqui, não preciso nem do parênteses, mais os R$20, tá? Então, na prática, dentro desse período, eu ganhei R$89 de ganho capital e R$20 ali de lucro por conta de dividendos, qualquer coisa do tipo. Até R$20 está pouco ali, mas vocês entenderam o que eu quero dizer aqui, né? Então, o que vai acontecer? Fazendo isso, agora eu vou começar a ter uma visão mais interessante de quanto que eu estou tendo de retorno, tá? Então, aqui eu vou colocar retorno mensal, tá? E esse retorno mensal eu vou calcular ele daqui a pouco, tá? Então esse retorno, né? Então eu vou chamar aqui de retorno mensal e também um retorno global, ok? O que vai ser esse retorno mensal? O que vai ser esse retorno global? Os dois, galera, são o seguinte: esse daqui é uma média de quanto que minha aplicação financeira está rendendo ou dando prejuízo aos meses, né? Então, quanto que eu posso esperar que aquela aplicação vai me dar de retorno? Mais ou menos essa ideia. E quando eu falo de retorno global, eu estou falando de quanto que essa aplicação já me deu de retorno desde que eu comecei, né? Então, ela me deu prejuízo, me deu lucro, como é que está isso e qual que é o percentual que eu tenho ali em cima disso, tá? Então, para isso, depois eu vou calcular esses dois caras aqui e aí a gente vai aprender um jeito que eu gosto de fazer isso, tá? Então, que fica bem bacana, dá uma visão interessante para você analisar seus papéis. Tudo bem? Então, esses são os campos aqui iniciais que eu terei para fazer cadastro dos meus, das minhas aplicações financeiras, tá? Então, esse vai ser o primeiro passo que a gente vai ter aqui. E depois, obviamente, eu ainda vou ter os filtros, eu vou ter as buscas, né? Eu vou ter também os registros de compra e venda desses meus ativos. E também eu vou ter ali o registro de rendimento desses meus ativos, para que eu possa fazer essas contas aqui funcionarem, tudo bem? Bom, então deixa eu tirar esse meu rascunho daqui. Qual que é o próximo passo que a gente vai ter agora? Desses itens aqui, né, quais são os itens que eu quero que sejam preenchidos pela pessoa no momento do cadastro, né? Então, código não, porque código ele é automático, certo? Descrição da aplicação sim, tá? Então eu preciso de uma caixa de texto onde eu bote a descrição. Então vou voltar aqui para o VBA e agora vai fazer um pouco mais sentido o que a gente estava fazendo. Como eu gosto de aproveitar coisas, eu já vou aproveitar esse user form aqui que tem tudo que eu preciso. E também essa lista, porque ela já está com uma cara legal, já está parecida até com o que eu preciso ali, tá? Ctrl C. E vou trazer aqui para aplicações financeiras. Então, seleciono a minha lista. Vou vir aqui na minha AT Aplicacões e vou colar aqueles dados. Então, ele já veio para cá, tá? E aí vai ser, obviamente, só agora ajustar as informações e renomear tudo que precisa ser renomeado. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer aqui também? Olha, percebeu que lá eu tenho um monte de informação diferente? Então agora aqui eu também vou fazer com que ele tenha um espaço mais adequado. Depois a gente vai olhar melhor se funciona melhor assim ou com a cara lá que a gente fez a receitas. Eu acho que a cara da receitas vai ficar mais interessante, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? Primeiro passo, né? Então eu preciso de uma caixa, deixa eu aumentar aqui de novo, que vai apontar aquela descrição da aplicação financeira. Deixa eu tirar esse multipágina, que o multipágina eu acho que não vou usar, né? Esses carinhas aqui também não vou precisar utilizar, tá? Eu vou fazer com caixa de combinação mesmo. Bom, beleza. Então o que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, esse frame, né? Então eu vou trocar o nome dele. Vai ser FM Livre Aplicacões. Opa, Aplicacões, né? Vivo falando para não colocar cedilha e acento e vivo colocando por hábito.
Beleza, então dei o nome aqui. Depois, né, eu vou dar o nome para a minha caixa, tá? Então, TB vai ser livre, porque é uma caixa de descrição. Desk aplicacal, tudo junto. Então, desk aplicacal. Isso daqui vai ser também título do meu label, tá? Então, vou pegar aqui LB, título, e aí desk aplicacal, tudo bem? Se eu criei ele aqui, ele também tem que aparecer aqui no meu TP, que já tem 52 itens. Então, vamos vir para cá e vamos criar mais um item. Lembrando que eu estou separando por blocos ali, por áreas em que cada informação está sendo utilizada, tá? Então, TPS 53,1 vai ser igual ao desk aplicacal, que é novo, né? E TPS, dois pontos, né? TPS 53,2. Aqui eu vou colocar o título, que vai ser descrição da aplicação. Pronto, fez isso. Agora, depois eu vou vir ajustar aqui o número, tá, do TPS. Às vezes tem gente que faz ele ficar ajustando um por um. Eu acho que dá mais trabalho. Eu prefiro fazer ele desse jeito, colocar fixo aqui a quantidade e depois só ajustar lá em cima. Mas dá para você fazer ele dando redeem, né? E aí ele vai redimensionar o seu string, colocando mais informações. Para cá, eu acho que isso é um pouco de perca de tempo e de código, que ficava ficando muito grande quando você tem uma quantidade grande assim de textos padrão, tá? Mas percebe que a gente já está mais de 50 textos padrão e a função continua bem legal, continua funcionando bem legal, sem a gente se perder com isso. Aqui só faltou um igual, né? Então deixa eu colocar aqui o igual que está faltando. Beleza, ótimo. Então foi esse daqui. Vamos voltar aqui para o sistema e eu já fiz aqui o campo de aplicação, né? Aqui depois tem o propósito, né? Propósito também é caixa de texto, certo? Então vou pegar essas dois carinhas, vou jogar eles aqui para baixo. Esses aqui, ó, vou excluir. Não quero eles, tá? Porque eu não preciso de tantas cópias diferentes, né, deles ali. Vou aproveitar, vou fazer isso aqui, ó. Vou aumentar aqui para a pessoa poder digitar mais ali essa questão. Vou pegar isso daqui, ó. Vou colocar aqui e aqui vai ser LB título, LB título propósito aplicacal. Por mais que fique grande, não tem problema. Fica bom assim porque fica fácil para todo mundo entender o que essa caixinha faz. Isso é o mais importante. Pois TB, aqui também vai ser livre. E aí o propósito aplicacal. E que se eu criei ele, aqui no TP eu tenho que criar também. Tá? Lembra sempre disso, isso acontece não por conta do VBA, mas por conta da biblioteca do módulo de classe que eu estou utilizando, que faz parte aqui do MC Controles, que eu chamo lá de código mágico de VBA. Tudo bem? Gosto de deixar isso claro. Isso só está acontecendo porque eu montei uma mecânica que obrigou o meu VBA a me pedir sempre esses textos padrão, tá? Na minha opinião, é muito mais fácil fazer o texto padrão do que ficar programando toda a mecânica de todas as caixas, tá? TPS 54,1 e aqui eu vou colocar o nome lá que eu dei, né? Dois pontos, TPS 54,2 e aqui o texto que eu quero, né? Então, propósito da aplicação. Beleza? Vamos para o próximo. Então já temos aqui propósito. Depois, né, eu tenho o tipo da aplicação. O tipo da aplicação eu vou fazer com caixa de combinação. Tá? Então vamos puxar ele para cá. Então vou colocar aqui um título. LB título. Opa, colocar maiúsculo. LB título. E aqui eu chamar de tipo aplicacal. Tá? Aplicacal. Foi letras a mais aqui. Pronto. Já é grande o nome, eu estou aumentando mais ainda, né? Beleza. Depois aqui CB livre tipo aplicacal. Se eu criei esse cara, então vou vir aqui no TP e vou criar ele aqui também. Então TPS 55,1 vai ser igual, vou colar aquele nome que eu tinha copiado, dois pontos, TPS 55,2 e aqui é o texto que eu quero que fique lá. Então tipo de aplicação. Beleza, vamos para a próxima informação. Tá? Então fomos aqui, a próxima informação é categoria. Tá? Então vou copiar esses caras, Ctrl C e Ctrl V.
Percebe que aqui ele ficou um pouquinho menor, eu vou arrastar essa categoria e vou deixar ele aqui no tamanho, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um nome para esses carinhas aqui, então LB, título, e esse aqui vai ser cat aplicacal, Ctrl C, vou trazer aqui para baixo, cd, livre, cat aplicacal, e vamos criar ele aqui no TP também. Então, TPS 56,1 vai ser igual a esse cara aqui, dois pontos, TPS 56,2, e aí vai ser igual a categoria da aplicação. Beleza? E lembrando, tá? Aqui nos textos padrão você pode colocar o texto que você quiser que funciona, tá? Isso é o mais legal de ser estrutura de texto padrão, tá? Reforço sempre, essa mecânica aqui de texto padrão, eu não usava, sim, quando eu comecei a trabalhar com VBA, eu não usava isso daqui. Eu não vejo as pessoas falando dessa possibilidade de você ter textos padrão para fazer essas mecânicas, e na minha opinião é um negócio que ajuda muito, porque você consegue ter textos padronizados, você consegue fazer isso com qualidade, você não precisa ficar alterando isso em todos os lugares, e aqui eu ainda estou utilizando o mesmo texto, tanto para caixa quanto para label de título ali em cima, então na minha opinião fica muito legal. Deixa aqui nos comentários o que você acha com relação a isso, o que você acha dessa mecânica que a gente apresenta aqui, se você já viu isso em algum outro lugar. Eu particularmente não vejo as pessoas usando dessa forma. Não vou dizer que foi a gente que inventou isso, não, porque eu estou apenas fazendo um uso, digamos assim, dessa condição, tá? Mas é uma estratégia que eu não vejo as pessoas utilizarem e eu gosto bastante. Deixa aqui se você já viu em algum outro lugar, o que você acha dessa mecânica que a gente faz, tá? Beleza, vamos vir para cá. Então, depois da categoria, vou vir aqui, olha, valor investido. Valor investido, galera, não vai vir daqui, tá? Valor investido não vai vir daqui. Valor atual vai ser calculado. Valor investido é calculado, atual é calculado, lucro relacionado vai ser calculado, lucro total calculado, calculado e calculado. Tá? Então, esses são os campos que eu quero deixar. Tá? Depois eu vou subir aqui então os botões para alinhá-los. E agora vou subir aqui também essa minha caixinha, fechando ela ali. Vou dar aqui o nome para as minhas os outros formulários que eu tenho. Tá? Para quem não lembra, se eu vier aqui, olha, em contas, por exemplo, eu já tinha esses caras, olha, e add conta, limpa conta, excluir conta. Então eu vou fazer a mesma estrutura também lá naqueles para manter um padrão ali, tá? Então eu vou vir para cá, vou vir na aplicações. Então esse aqui vai ser o BT ICO, porque ele tem um ícone ali dentro, por isso do ICO, vai ser o add aplicacal. Depois eu vou ter aqui o limpa aplicacal, né? Então BT ICO limpa aplicacal. Depois eu vou ter esse carinha aqui, que é o BT ICO excluir aplicacal. Pronto, beleza. Então já limpou. Esse carinha aqui, essa lista, né, precisa também ganhar nome. Então eu vou chamar ela de LT livre aplicacões, né? Então assim fica fácil para todo mundo se localizar. Já dei nome para todo mundo. Deixa eu tocar esse título aqui, né? Porque agora não é exclusão de despesas, mas sim de aplicações. Beleza, então agora tá certo. Sempre salvando o projeto, eu uso Ctrl B aqui no teclado para salvar o projeto com facilidade, senão vem aqui no disquete, tá? Beleza, então tá salvo o projeto desse jeito. Tem que ajustar aqui agora o TP, né? Então foram 56 textos padrão, então aqui eu vou mudar de 52 para 56, tá? E vamos rodar e vamos ver como é que ele vai ficar dessa forma, tá? Então vamos ver se vai dar algum bug, não deve. Então vamos vir para cá, aplicações. E aí já está lá com todos os textos padrão, as mecânicas de mouse move e tudo mais já funcionando corretamente, tá? O que a gente vai fazer na nossa próxima aula, galera? Então a gente montou aqui o layout para isso, a gente conversou um pouco aí sobre essa questão de modular que é importante, tá? Na próxima aula a gente vai botar essa mecânica aqui para funcionar de verdade, para a gente poder cadastrar as aplicações, tá? E depois a gente vai fazer as movimentações dentro da aplicação em si, tá bom? Bom, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.